Vamos só ajeitando então aqui o vídeo. Então, esperando que os nossos convidados possam entrar na live. Esperando também a psicóloga Fabiana, que vai estar na live junto com a gente. Boa noite a quem estiver chegando, sejam bem-vindos. Enquanto nós esperamos os nossos convidados chegar, vamos aproveitar a musiquinha de fundo. E o nosso tema hoje é a fase do nascimento da criança. Então, sejam bem-vindos ao Norton, a Silvia da Polpa Papel. Boa noite. Então, enquanto a Fábio não entra na live, agora já vai entrar. Vamos falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que é o tema da hora do nascimento da criança. Semana toda nós estamos falando do período de gestação, desde a concepção, né, até a primeira infância, nas nossas 5 lives, né? A primeira live foi sobre o terceira vida, e agora nós estamos trazendo essas informações sobre o nascimento. E todas as emoções, sintomas e problemas que envolvem a gestante e a criança, né? Durante... Oi, Fábio, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. De novo, a minha imagem não está indo. Eu posso pedir ajuda dos universitários, por acaso? Mas porque minha imagem não eu sei que tem... vocês aparecem, para mim não. Mas aí não vai ter como mexer agora, né? Que estranho. Nós já estamos ao vivo, então, e aí tua imagem está aparecendo, está normal aqui para nós, e a gente vai deixar o tempo para as apresentações, então, né? Ok. A Denise entrou agora, e só dá boa mais noite, Denise. Seja bem-vinda. Boa noite, para que outros amigos possam entrar, as pessoas que nos acompanham. Hoje com o tema o nascimento, a preparação para o nascimento e depois o nascimento em si e os momentos após o nascimento da criança, né? Como que as emoções da mãe influenciam nessa criança que vai nascer, como que essa criança que está prestes a nascer se sente, isso a gente olha muito dentro do trabalho da hipnoterapia, do método Pleoma, nas regressões de memória. Os adultos que vêm fazer a terapia, durante a regressão, eles sentem as sensações da criança na hora do nascimento. Então, desde o momento que acontece a concepção, a criança vai sendo, está apta a sentir e a gravar em si mesma, né? Como nós falamos ontem, além do corpo, algo que está ali habitando, animando esse corpo, já fica registrado tudo o que acontece dentro da barriga da mãe, as emoções da mãe, e todo o entorno também. Agora entrou a Elaine, boa noite, Elaine, sejam bem-vindas. E dentro desse período de gestação, a criança vai sofrendo todas essas... Nós estamos arrumando aqui, só um momentinho. Tranquilo. A criança vai sentindo essas sensações que vêm do mundo externo a ele, né? E ele vai reagindo a isso, reagindo a essas sensações, a essas percepções. Aquilo que são a voz da mãe, a voz das pessoas em torno,
as emoções dessa mãe. Boa noite, Débora, Rosângela, Boa sejam noite, gente. bem-vindas. E eu estava falando dessas sensações e emoções durante toda a gestação. Ontem falamos da gestação em si. Hoje falaremos mais da hora do nascimento. Quanto mais próximo da hora do nascimento, mais a mãe vai ficar ansiosa, geralmente fica ansiosa, né? E mais a criança vai se sentindo também ansiosa. Porque a criança que vai nascer, ela sabe que algo vai acontecer. E algo na barriga da mãe já está muito apertado ali dentro. Boa noite, Débora. Agatocas ali também. Eu vou chamar então a Fabiana para que ela se apresente para aqueles que não conhecem ainda, né? Sabe? Deixo você com a Olá, palavra. meu nome é Fabiana Rocha, sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica há mais de 18 anos e atualmente eu estou embarcando neste lado de trabalhar novamente com gestantes. Então, para mim é um privilégio estar participando dessas lives junto com a minha irmã, que um assunto complementa o outro. Hoje nós vamos estar falando do parto, né? Deste momento tão cheio de emoções, tanto positivas como negativas, tanto para a mãe quanto para a criança. É isso que eu tenho para falar por enquanto. E para quem não me conhece, eu acho que todos que estão aqui me conhecem um pouco. Sou Nileima, né? Eu trabalho com terapias expressivas, terapias integrativas e sistêmicas, com constelação familiar e hipnoterapia. E eu e a Fabiana estamos juntas no projeto do Clube do Crochê Terapêutico, que é um círculo de mulheres online, com encontros que duram geralmente 3 horas, das 9 da manhã ao meio-dia, né? São geralmente sábados, que a gente agenda essa data. Nesse sábado nós teremos um encontro que falaremos e trabalharemos com as clientes, as participantes, os temas que foram das lives dessa semana. Boa noite, Valéria, boa noite, Isabelle, sejam bem-vindas. Muito feliz com a presença de todos. Então, voltando ao nosso tema do nascimento, algumas crianças, elas já vêm antes do tempo, né? Então, não dá nem tempo da mãe se preparar e a criança vem de surpresa. Então, já às vezes é um susto, a mãe não está preparada para a criança venha um mês antes, 3 meses antes, sei lá, né? Dependendo do caso, às vezes é um problema de saúde da gestante, outras do próprio bebê, que antecipa o seu nascimento, trazendo esse susto. Tudo isso vai atuar emocionalmente, tanto na mãe quanto nessa criança, né? E os reflexos disso a gente vai perceber na vida adulta, de todas as crianças, né? Masculino, feminino, não tem diferença. Só aqui, no nosso caso, como trabalhamos com círculos de mulheres, o nosso foco são mais as mulheres, né? As mulheres adultas. Mas por que nós estamos falando do nascimento, então, se a gente trabalha com mulheres adultas, né? Porque dentro da hipnoterapia, da constelação familiar também, a gente pode trabalhar a questão da regressão. Dentro da constelação, às vezes a regressão é automática. A pessoa vai se sentir lá quando com uma idade bem tenra, né? E vai trazer uma emoção dessa idade, que não é a idade de adulto. E como isso vai poder ser trabalhado, olhado, revisitado, como o adulto que somos hoje, com as ferramentas dos adultos, né? Com a força de vontade, com aquilo que o adulto pode desenvolver dentro de um trabalho terapêutico, de qualidades, que ela possa olhar para aquele trauma lá da hora do nascimento e trazer esse novo olhar. E saber que, como adulta, ela tem condições de mudar aquela sensação que ela sentiu quando
era a hora do seu nascimento. Seja a ansiedade, seja o medo, né? A sensação de não querer nascer, a sensação de ter medo de ir para a vida, né? Porque uma criança muito pequena, um bebezinho, ainda não tem toda o seu raciocínio formado, o seu pensamento, mas ela tem todo um registro de tudo que acontece, de todo o impacto do que acontece ao redor dela e dentro da barriga da mãe. Então, a barriga, à medida que a mãe vai chegando perto do nascimento, boa noite, Jô, tudo bom? Seja bem-vinda. Quanto mais próximo do nascimento, mais a mãe vai ficando com a barriga maior, né? Então, o espaço dentro da barriga fica menor para aquele bebezinho que vai crescendo, né? E ele fica, ou ela, né? Fica aqueles que ficam receosos de nascer, ficam encolhidos, ficam mais retidos, emocionalmente mais fechados, né? Com medo. Aqueles que já não aguentam mais ficar dentro da barriga da mãe, porque se sentem muito incomodados de estar apertados ali, eles querem logo nascer, não interessa o que tem lá fora, eu simplesmente quero ir para a vida. Então, somos todos seres únicos, desde bebezinho. Boa noite, Mari, tudo bom, querida? Seja bem-vinda também. Hoje eu fiz um convite que eu não consegui ver a resposta depois. Eu fiz um convite para a Isabelle e um convite para Débora. Se elas poderiam, se elas gostariam de falar durante a live, dando um depoimento sobre, pode ser um dos tipos de terapia, ou o Clube do Crochê, eu acho que as duas não participaram. A Débora participou das oficinas terapêuticas com as mandalas de fios. A Isabelle, acho que também fez. Então, que não sei se elas estão preparadas, que eu não consegui olhar a resposta, mas eu vou pedir que elas que estão assistindo possam colocar o recadinho aqui, se elas querem ou não participar hoje. Fiquem à vontade para dizer não também, tá? Não tem problema. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Enquanto a Débora e a Isabelle pensam um pouquinho para me dar uma resposta, eu vou continuar então a nossa fala, né? O que pode acontecer nesses momentos antes do... quase que a Fábio saiu ali, acho que já voltou agora, deu tudo certo. O que pode acontecer tanto com a mãe quanto esse feto, né, em relação ao mundo externo? Vai depender muito de como essa família está estruturada. Se tem um companheiro, se tem uma companheira que vai ajudar essa mãe na hora de levar para o hospital, ou se vai com o pai e a mãe, né, os avós vão levar essa mãe, essa gestante para o hospital. Como vai ser essa correria? Eu estou tendo as dores do parto, as contrações, né? Ou foi marcada uma cesariana, ou é um parto inesperado, está vindo antes do tempo, ou é um parto que está demorando para vir, já passou do tempo de nascer e a criança não vem e não tem contração nenhuma. Então, todas essas diferenças que acontecem, né, todas essas possibilidades, elas vão gerando emoções, sensações, que vão ficando registradas nesta criança. E vai para o seu inconsciente, porque à medida que a criança cresce, ela vai esquecendo tudo isso, mas a sensação vai ficando registrada no inconsciente e vai criando crenças e padrões repetitivos a partir... A Isabelle falou que pode quando quiser, então um pouco mais tarde, na hora de chamá-la, a gente avisa um pouquinho antes, né? Para que ela possa se preparar para entrar no lugar da Fábio para conversar um pouquinho com a gente. Agradeço bastante, Isabelle. Você falou em crenças, em padrões repetitivos, e isso acontece também com a parturiente na sala de parto, que eu presenciei esse comentário. Eu perguntei para a gestante o que ela estava sentindo, se tinha alguém que orientava ela durante a gestação, e ela falou assim, eu sei que eu vou sofrer,
eu sei que eu vou sentir bastante dor, porque a minha mãe já me orientou assim. Então, ela vinha com uma carga emocional muito pesada, né? Então, isso é uma coisa que passa de mãe para filho. E realmente ela teve várias contrações dolorosas, ela estava com muito medo, então era interessante trabalhar nessa quebra de padrões que vai passando de mãe para filha, e assim consecutivamente, né? Você falou no aspecto do adulto, né? Regredir até a fase, até o momento da gravidez, que às vezes é um Do momento de nascimento, trauma. né? Que é o tema de hoje. É. Sim, mas a mãe também, né, passa por esses momentos de repercussão de informações e acaba sofrendo muito mais com esses diálogos maternos não Sim, e apropriados. essa emoção, e essas emoções da mãe também vão influenciar na emoção da criança que está para nascer, né? Então a criança vai se sentir culpada, eu vou passar dor para minha mãe. Então, é, é muito complexo esse jogo, né? De troca de emoções e sensações entre mãe e filho e entre o mundo que está ao seu redor, né? Das pessoas que estão acompanhando essa gestante que vai parir esse filho nesse momento, né? Ou tem mãe que chega lá sozinha, pega um táxi, hoje em dia pega Uber, né? E vai para o hospital sozinha. Então, é como que essa mãe está se sentindo, né? Amparada, desamparada, abandonada? Eu vou interromper um pouquinho, porque a Débora respondeu aqui também que ela pode falar sim, então, no momento apropriado, a gente vai chamando para que elas possam dar o olhar delas, né, em relação a esse tema que a gente está trazendo, ou em relação às terapias que a gente vai comentar aqui, e é um bate-papo bem descontraído, então elas vão poder trazer, dentro da sensibilidade delas, essa informação para a gente, para que todos possam também sentir de alguém, além de nós duas que somos as facilitadoras, né? Você como psicóloga, eu como terapeuta desse processo, alguém que possa trazer o olhar de quem passou por algum tipo dessas terapias, né? O que achou, como se sentiu, se é proveitoso, se não é, né? Não exatamente com o tema de hoje, né? Mas com os temas que elas trouxeram. Valéria, outra Valéria também está entrando, seja bem-vinda, Elisângela também, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. E Fábio, falando nisso, nessas questões de repetições de padrões que a mãe já sentia, então já passa adiante, né? Essa crença. Sim. Então, porque também talvez ela já recebeu da mãe dela essa informação e que Sim, realmente possa ter sido assim para elas, né? Para essas sim, ancestrais. Isso a gente trabalha dentro, no meu caso, dentro da constelação familiar, vai trabalhar esses padrões que chegam até essa mãe na atualidade, mas que são padrões antigos de comportamento, né? sim, E às vezes essas mães chegam no hospital sem saber que tem uma escolha, né? É claro que sim, uma mãe que vai poder pagar um valor X para ter um acompanhamento, né? Durante toda a sim, gravidez, vai ter um tipo de acolhimento. Aquela mãe que não sim, tem condições financeiras vai ter um outro tipo ou nenhum tipo de acolhimento, né? Às vezes sim. vem de uma família que não está preparada para dar esse acolhimento. Ou às vezes a pessoa tem muitas condições financeiras e nenhuma condição emocional, nem a E cabe à paciente. psicóloga perinatal acalmar os ânimos, né? Falando de um termo mais comum, acalmar a ansiedade, porque às vezes Assim, a mãe despreparada para o momento em que a filha vai dar à luz acaba atrapalhando, deixando a filha que vai dar à luz mais agitada, mais ansiosa e podendo até dar algumas complicações, né? Durante o processo de parto, acelerar aí o parto por conta da ansiedade. e falando, eu lembrei
também agora nesse momento, às vezes até os parceiros, né, vão ficando nervosos na hora de, eu tenho que ir para o hospital. Aí o marido fica nervoso, ou a companheira fica nervosa, e aí começa a brigar com a mãe, começa a brigar com a gestante que vai dar à luz, né? Em vez de acalmar, fica nervosa, fica agressivo. E isso, a criança que está ali dentro da barriga, nesse ambiente que era para ser acolhedor, tranquilo, né? E trouxesse essa solidez emocional para essa criança que vai nascer, não, fica tudo confuso. A criança não sabe se estão brigando com a mãe, se estão brigando com ela. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Não sabe se ela ela sente aquilo como uma agressão. E quando a criança que vai nascer sente aquilo como uma agressão, ela sente um perigo de morte, né? Um perigo de pode acontecer algo ruim comigo, porque a minha mãe está tão nervosa, está acontecendo algo ali, ela está preocupada. Mas é claro que isso que eu estou falando é o meu raciocínio de adulto. A criança não vai raciocinar assim, mas ela vai sentir o impacto dessas emoções. E depois a adulta ou os adultos que nós nos tornamos vão sentir e reproduzir essa sensação na vida adulta, né? Então, quando eu tenho uma crise de pânico, de onde vem essa crise de pânico? Na sua origem, né? Porque durante a vida tem várias situações que vão se repetindo e vão intensificando o trauma original. Se o trauma foi na hora do nascimento, depois que a criança nasce, esse trauma se repete, e a partir da repetição isso se torna um padrão. E cada vez que se repete uma situação semelhante com as mesmas sensações, né, aquilo vai intensificando em termos de energia psíquica, transtornada, digamos assim, né, negativa, que está nesse complexo, nesse contexto dessas emoções traumáticas. E durante toda a vida, aquilo vai se potencializando, se transformando numa panelinha de pressão. E muitas vezes, quando isso não é tratado, e as pessoas podem começar a sentir várias sensações, ter sintomas bem confusos, sintomas físicos, sintomas mentais, sintomas emocionais, pode ter uma crise emocional, pode desenvolver algo mais grave, né? Até uma depressão, ou uma crise, tem muitos problemas que podem ser causados com esse acúmulo de tensão emocional. Até uma doença física, o aumento da pressão sanguínea, né? Se não cuidar. Entre muitas outras sintomas físicos. Então, quando a pessoa vem por uma hipnoterapia, ou para uma terapia expressiva, qualquer tipo de terapia. Eu noto muito aqui no Jardim Secreto, a pessoa já chega com sintoma. Chegou lá no portão, ou às vezes já começa a chorar, às vezes já começa a tremer. O que ela está trazendo? Ela está trazendo uma emoção, que é um pouco de agora, mas ela sabe que ela vai mexer naquele conteúdo lá da origem, porque ela já está predisposta a isso. Então, ela já vai trazendo o sintoma daquele conteúdo. E o nosso tema de hoje é o nascimento. Quando tem um sintoma da hora do nascimento, nervoso, ansiedade, medo, rejeição, né? Qualquer que seja esse entorno de emocional, ela traz dentro da hipnose ou dentro da regressão de memória. E na psicoterapia, como é que faz isso, Fábio? Na psicoterapia, falando da pessoa, sensação, né? Que a pessoa chega, né? Já sentindo sintomas. Dá para fazer através da regressão. Uhum. Da própria Também faz regressão de memória. Até o útero materno, sim. E ali começa a tratar dos problemas já com o adulto consciente, né? Uma hipnose. É como se fosse uma hipnose, só que consciente, né? Uma regressão. Trabalha também com regressão.
Isso. E Aí, pode falar. diversas literaturas apontam para o trauma da criança na ruptura do corte do cordão umbilical, né? Onde a criança ali é separada abruptamente da mãe, e essa criança é levada para uma UTI neonatal, para o berçário, e a mãe fica sozinha, fica abandonada. Cadê aquela, às vezes pensando, cadê aquela parte de mim ainda, né? Porque quando está dentro, o filho é parte dela. Quando sai, ela já não faz mais parte da mãe, e às vezes aquela necessidade de estar com o filho acolhido. Então, é um trauma para os dois lados, de novo, né? Essa dicotomia de trauma duplo, tanto para a mãe, que ficou separada do filho logo que nasceu, e quanto para o filho, né? Ai, cadê aquele... Onde é que eu estou agora? Né? Não vai, claro que não vai pensar. Você se sente perdido, se sente seguro. De repente está no quentinho da barriga da mãe e numa outra hora está num lugar com uma luz forte, às vezes, com um ambiente frio. Daí surge um trauma a partir daí. No mundo ideal, né? Sim. O melhor seria uma sala bem preparada para isso, onde o bebê pudesse logo ficar com a mãe, né? Não tivesse essa separação. O parto humanizado, ele olha muito esse lado da saúde da mãe, do bebê, do bem-estar. Tanto que a mãe escolhe como é que tá a luz, às vezes dá para botar uma musiquinha calma na sala. Ela que vai escolhendo se ela quer anestesia, se não quer. Então, o ambiente é focado tudo nos desejos da mãe, mas claro que isso tem uma equipe médica que vai dando suporte. Médica, psicólogos e pediatras, equipe em redor da mãe, para esse nascimento mais humanizado. Sim. Então, deixa eu ver a sequência aqui da nossa... as doenças também hereditárias, né? E de síndromes ou doenças já mentais, a mãe que tem algum problema mental que engravida, e como na hora do parto, isso também pode ser difícil, né? Então, tem situações que são muito complicadas e que, se não tiver um preparo com terapeutas especializados ou com psicólogos especializados, fica muito difícil essa mãe e essa criança não sofrerem muitos traumas, né? Quanto maior for a proteção emocional, esse acompanhamento, muitas vezes multiprofissional, né? Com médicos especializados, com psicólogos especializados, terapeutas. E a Débora está falando aqui, e quando a mãe não tem dilatação, né? Então, fica aquela sensação, a gente não pode aqui trazer consequências, modelos exatos, né? Porque cada mãe e cada filho vai agir de uma forma diferente. Mas a gente pode pensar um pouco nesse assunto, né? Uma criança que sabe que está para nascer e nada acontece. A mãe está esperando que venha, aquela criança vai nascer, que tenha contrações. E isso não acontece. A criança vai sentir aquela sensação da mãe, de algo está errado. Ela vai sentir medo, ela vai sentir algo estranho está acontecendo. Era para acontecer algo, mas não está acontecendo. O que está errado? Né? Então vem a sensação, pode vir sensação de morte, a sensação de estar ameaçada, a sensação de que a minha vida não vai dar certo, eu não vou vingar nesse mundo, porque lembrando ali que essas sensações, elas vão ficar registradas além do raciocínio da criança, além do corpo físico dela, né? Pela alma que já está ali, por esse ser que é mais do que o corpo. E isso vai fazer com que essa criança possa criar uma ansiedade, né? Sofrimento fetal. Ou pode ter um sofrimento fetal.
pode ter um sofrimento fetal, né, por ficar naquele ambiente apertado, já não tem muito, como assim, líquido amniótico, porque ela já se expandiu demais, os aceleramentos cardíacos, né, os batimentos cardíacos ficam muito, muito acelerados, causando aí um sofrimento fetal. Sim, então a gente pode imaginar várias coisas, né? Mas cada Sim. situação e cada mãe e cada filho vai reagir de uma maneira diferente, são personalidades diferentes. E aquele ser que está vindo para o mundo, ele já tem características que é apenas dessa pessoa, apenas desse ser, né? Características particulares. E, e a mãe ficando ansiosa passa essa ansiedade para o menino, para a criança. A Débora está falando, sim, no caso, nasceu quase sem oxigênio, né? Então, que sensação essa criança vai levar para a vida adulta se na hora do nascimento ela fica quase sem oxigênio, né? Ela pode ter durante a vida toda uma sensação de falta de ar e não saber de onde que vem aquilo. Ou ela pode estar sempre naquela sensação de que está faltando algo, né? E não sabe o que que é. Então, dependendo do caso e da reação, a reação da criança pode ser de uma maneira, pode ser de outra, né? A gente pode aqui especular sobre isso, né? Não, aqui não estamos trazendo um problema físico, o que aconteceria com a criança sem oxigênio, né? Mas estamos olhando mais por esse lado emocional, dos traumas, das sensações e dos sentimentos que são gerados a partir dessa informação que a criança recebe. E a mãe, como que ela vai se sentir também. Então, é sempre uma conexão muito profunda emocionalmente da mãe com a criança e da criança com a mãe. É quase uma simbiose, né? E durante esses primeiros tempos, a criança ainda vai sentir, não vai se sentir um ser único, ele ainda está em contato com esse ser maior que é a mãe. Ele ainda faz parte dela. E na hora do nascimento, até agora nós estamos falando desses momentos anteriores ao nascimento, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Sim, a criança, dependendo do que acontece ao seu redor, às vezes o pai está brigando com a mãe, às vezes a mãe está brigando com o pai, às vezes tem uma discussão naquele período ali anterior ao nascimento, às vezes esse casal não se dá bem e não se aguenta mais, e a criança está ali sentindo tudo isso. E ela pode gerar, a partir dali, muita sensação de culpa, sensação de inadequação, né? Sou eu que estou causando tudo isso? Porque ela não sabe realmente o que está acontecendo. Mas para a sensação dela, ela às vezes carrega essa sensação de culpa. Então tem uma distorção do que acontece nesse momento, né? Boa noite ali também para a Angélica. E todos que entraram, que eu não consegui ver aqui. Mas falando novamente aqui, Fábio, dentro dessas sensações de culpa que a criança vai registrando, né? Dentro Sim. da tua psicoterapia, dentro do teu consultório, ou no hospital, na época que você trabalhava, né? Com as Sim, trabalhei muito com gestantes, você sim. observava isso, né? Sim. Nessa fase, como em todas, é interessante que os sintomas de ansiedade, de estresse estão presentes em toda a fase da gravidez, né, por motivos diferentes. Então, chega nessa fase do nascimento, a ansiedade, o estresse volta por aquilo que a gestante não sabe o que vai acontecer. Não é nem a gestante, o parceiro às vezes não está preparado, há muita mudança de humor, né, durante esse processo do parto também, e isso tudo pode influenciar na criança, no jeito de ser, né, da personalidade da criança.
Uhum. Então, eu acho que agora que a gente já conversou um pouco, eu vou avisar a Isabela e a Débora que já se preparem aí, para eu vou pedir para a Fábia sair um pouco, para Vou a estar Isabela acompanhando. responder o primeiro, entra primeiro, então, para que possa Ok. dar, né, a sua opinião, o seu depoimento em relação ao que já foi trabalhado aqui no Jardim Secreto. E também sobre o tema, se elas quiserem comentar algo, né? Então, a Alice vai me auxiliar aqui. Até daqui a pouco, Fábio. Daqui a pouco eu volto. Vamos chamando a Isabelle primeiro, para que ela possa trazer a sua fala. Boa noite também a Celi, que está aqui conosco, a Lana. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Está demorando um pouquinho, mas já vamos lá. A Isabelle já falou ok. Oi, Isabelle. Boa noite, Boa querida. noite. Você está me Seja ouvindo bem? bem-vinda. Sim, sim, estamos Ok. ouvindo, vendo, está tudo bem. Então, dentro desse tema de hoje, aí eu deixo a palavra com você, se você quer trazer algo sobre esse tema ou algo sobre algo que da tua vivência com as terapias ou no nosso contato aqui no Jardim Secreto. Eu posso dizer da minha vivência, vamos dizer, do meu nascimento, já que está Sim, falando do impacto emocional do nascimento, né, e tudo que envolve isso para a mãe e para a criança que nasce. Eu nasci, vamos dizer, 2 semanas depois que meu irmão morreu. Um irmão que tinha 8 anos e ele foi atropelado. Então, eu estava do ventre de minha mãe quando teve essa, essa catástrofe, esse drama, essa coisa, o choque, hein? sim, Então, com certeza eu vivenciei tudo daquela perda, daquela morte, daquelas emoções de toda a família e da mãe que está em estado de choque, ah, de chorar, de querer morrer, de tudo. E eu nasci 2 semanas depois e já eu não podia ser no colo de minha mãe, porque ela estava tão triste e tudo. Então já foi uma outra separação durante um mês que eu fiquei lá com minha tia. Mas isso na minha vida me segui e está continuando. E nas terapias com a Lima, eu fiz tipo hipnoterapia, regressões e assim ajudou muito para voltar aquele estado da criança, como que ela vivenciou isso e para curar essas emoções que às vezes não sabe, de ter muita ansiedade, ou de ter até vontade de morrer quase, hein? Seja depressão e uma coisa que está sempre entre os dois, né? Vamos dizer, criança, eu tinha uma gravação, sempre que vou me lembrar, minha mãe me dá uma boneca, e eu tô feliz. Mas 2 segundos, bem 2 segundos depois, é uma coisa sempre, né? É, como se eu não poderia ser feliz. Poderia vir uma culpabilidade, por que eu nasci e o outro morreu, né? uhum, Tudo isso, mas com a Nilema, trabalhamos também nas constelações familiar, muito, muito bom, porque justamente você vai também um outro jeito. Você vai ver na tua linhagem, seja com os pais, seja no bisavós e tudo, dessas emoções, às vezes, que dão de outras pessoas na família. sim, sim. Atuando, né, no aqui e no agora, emoções que eram dos ancestrais, né, Isabelle? Então, Uhum, geralmente, na linhagem feminina, a gente herda muito
aquelas emoções que foram das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. E nós vamos carregando histórias antigas de sofrimento em épocas mais difíceis, né? Em épocas em que a vida era muito, não tinha tecnologia, era tudo muito braçal, manual, tinha que fazer o pão, né? Tinha que colher a fruta, tinha que plantar. Eram épocas difíceis e a gente acha que não, isso está muito distante de nós, a gente não tem mais isso. Não, nós temos sim, né? Porque essa energia ancestral ela vai se replicando no tempo. De tempos em tempos, se aquela dor não foi vista, se aquele trauma familiar e ancestral não foi visto, né? Não foi dado valor para aquele esforço daquele ancestral de sobrevivência, para que a vida chegasse até mim, e essa energia vai se replicando no tempo, até o momento que alguém decide, se isso chegou até mim, eu vou fazer algo, né? Eu sou responsável por isso, porque essa energia chegou até mim. Então, dentro da constelação familiar, eu posso olhar para essa energia e posso trabalhar e trazer uma ressignificação, não apenas para mim, mas para o campo familiar, que é algo muito maior, né? Liberando tantos outros descendentes. É isso mesmo. Sim. É bem forte, eu acho, bem forte. E muitas vezes as pessoas têm que fazer, porque é um autoconhecimento e também é uma coisa que é, como se dizer, como você falou, ressignificar, mas você pode sentir na hora. Vamos dizer, vai ressoando. Na hora, as coisas que você está, as respostas, vamos dizer, como aqui está entendendo, aqui chegou tal avó naquele campo, tal pessoa, e você está lá, de maneira que os bonecos vão se mexer, ou que você vai mexer, vai ajudando. Eu vou mostrar para eles, para quem não conhece a constelação familiar, os bonecos que a Isabelle está falando, né? São os bonecos representantes, que aí a gente usa os adultos, usa os pequenininhos, né? Tem até uns bebezinhos de chupeta, deixa eu trazer aqui. Ó, os bebezinhos. Então, são esses representantes que na hora que a gente coloca no campo, aqui na mesa de trabalho, a pessoa que está trazendo o seu tema vai começar a sentir sensações e emoções, assim como o terapeuta, porque estou falando com os bonecos, geralmente a terapia é individual, né? Então, tanto o cliente quanto o terapeuta sistêmico vai sentir essa energia que está no campo, essa emoção que está gravada ali, e se for da hora do nascimento, a gente também vai sentir, mesmo dentro da constelação familiar. Não precisa ser na hipnoterapia, né? E dentro da hipnoterapia, vou mostrar para a Isabel, porque ela já trabalhou também com essas... hipnoterapia e imaginação dirigida, não é? A imaginação dirigida, que é uma das técnicas da hipnoterapia, né? Que também vai chegar na origem do problema e na solução, né? Então, são técnicas que vão trabalhar sempre a origem e o caminho de solução. Então, dentro da hipnoterapia, eu vou trazer aqui, vamos ver se dá para ver, uma cartinha das cartas do Agape, né? Que tem um burrinho cheio de carga, e aqui tem uma carta com palavras. E dentro, elas são chamadas de cartas associativas, porque elas vão ajudar a trazer os conteúdos do inconsciente, né, para serem trabalhadas. Dentro dessas cartas com imagens e palavras, são muitas cartas, né, onde o cliente vai escolher sem saber, porque elas são viradas de cabeça para baixo, mas a emoção sempre dá certo, sempre vai chegar naquela emoção, né, Isabelle? Vai direto. Meu Deus do céu, você não acredita, você diz, meu Deus, aquela imagem é quase surreal. Aquela imagem que eu abri vai ressoar já, te mostrar bem, seja na solução
o problema vai te mostrar. É bem, É, bem forte. porque Eu amo muito a quimioterapia. tanto o problema quanto a solução estão no nosso inconsciente. O terapeuta ele vai Uhum. apenas facilitar o processo, né? Mas toda a resposta está dentro do cliente, não está no terapeuta, né? E É, sim, eu vou então agradecendo a Isabelle por essa disponibilidade de trazer o seu olhar, né, sobre as terapias e sobre o tema de hoje, agradecer a sua história pessoal também, ela poder ter trazido para a gente isso, porque é muito enriquecedor para quem está assistindo, sim, né? Então, assim, sim. agradeço. Eu que te agradeço por tudo que você é, que você nos permite de acessar e curar. É, eu te agradeço infinitamente. Obrigada pelo carinho, querida. Então, nós vamos trocar agora. Tchau, Isabelle. Vamos chamar a Débora. Tchau. E tchau. Enquanto isso, vou dar as boas-vindas para outras pessoas que chegaram aqui. É, Mundo Venecitas, a Josete Carmo, Alessandro, Silvia Braganolo, mais alguém ali? E boas-vindas para todos. E agora, então, nós já estamos chamando a Débora, que ela também vai trazer o seu depoimento. Deixar que ela entre. Boa noite, Débora. Que bom te ver aqui Oi, boa hoje. noite. Muito obrigada Tudo por ter bem? aceito o nosso convite em cima da hora, para variar. Faz parte. Eu vou. Bom, tá aparecendo pouco o teu rosto. Isso, assim para trás fica melhor, que aí pega o rosto inteiro. E eu deixo a Uhum, palavra com você, então, para você poder trazer o teu olhar sobre o tema e sobre as terapias. Fique à vontade. uhum. Falando um pouco sobre as terapias, né, que eu já fiz aí com você por tantos anos, passei um período aí e eu já fiz de vários tipos, né, desde a arte terapia, que a gente aplicava mais no começo, também Sim. hipnoterapia, constelação, eu acho que eu fiz todas. Eu E acho que a Débora foi a minha cobaia, né, Débora? eu fiz todas e realmente foi um processo assim muito rico e muito importante para mim, na minha vida, na minha evolução também como pessoa e em conseguir acessar questões assim que são tão complexas e essa questão do inconsciente. Eu sou uma pessoa muito mental, muito racional, sempre acelerada e muito. Então, quando eu chegava ali no espaço, já mudava, começava até a mudar a minha energia, porque eu sempre chegava acelerada, né? Mas o espaço que ela tem ali, que é o Jardim Secreto, é maravilhoso, porque você já começa ali a entrar num outro uma outra energia, né? E que você consegue ir aos poucos acalmando. E ali também tem o jeito que ela vai conduzindo, né? De ir tirando a gente um pouco desse racional e trazendo, então, a gente conseguindo acessar coisas mais profundas, né? Então, foi muito rico para mim todas as experiências que eu passei e eu desfiz alguns nós aí. Que Alguns nós eu bom, consegui fico muito fazer. feliz. Com certeza, desfiz, entendi muitas coisas e entreguei coisas a quem eu precisava entregar, porque às vezes a gente segura questões que não são nossas, achando que a gente tem que resolver. Então, tanto dentro do processo da arte terapia, para poder entender e elaborar um pouco, mas dentro também da constelação familiar, esse processo de você olhar para todo aquele cenário e conseguir entender para quem que você tem que entregar aquilo que você está carregando que não é seu, né? E da onde veio aquilo. Então é muito rico. E as cartas, nossa, essas aí parece que
Realmente parece que entra, a resposta aparece ali, porque ele é um mecanismo bastante, é um método muito funcional, ele funciona muito bem, porque ele ajuda a organizar aquelas questões que estão no inconsciente, e é a partir dele que a gente, quando a gente olha a carta, a gente se identifica com aquilo, né? Se a gente se Sim, sim. identifica, é porque algo dentro da gente está ressoando lá. Então é muito impressionante. Eu falo, gente, como é que pode aparecer essas cartas que tem tudo a ver, né? Tanto com o problema quanto com a solução, né? É que as cartas em si, elas vão mostrar imagens, né? Que vão acionar dentro de você, do teu inconsciente, de quem estiver na terapia, as sensações dos traumas a partir de uma imagem. Então, a gente entra em contato com sensações, com emoções, e a partir daí pode entrar na regressão, né? A regressão de memória. E lembrando que a hipnoterapia ou hipnose não é hipnose de show, né? Ele é apenas um foco tão, uma maneira tão focada de olhar para esse tema que a pessoa se desliga do entorno e fica ali muito conectada com a essência, né? Desse trauma, desse problema, desse tema que a pessoa está trazendo. E a partir deste contato com o problema, na medida que ela entende e transforma aquilo, ela pode escolher ou não, né? Ir para a linha da solução, porque se a pessoa não está preparada, ela diz que não, eu não quero ir adiante. E tudo bem, está tudo certo. Um dia ela vai estar preparada para ir para a segunda fase do trabalho, que é olhar para o caminho de solução. Muitas vezes a pessoa entende que o problema, na realidade, é uma característica boa. Então, tem uma inversão de valores, né? E aí fica difícil compreender. Então, leva um tempo a mais. Mas é isso. Exatamente, exatamente. É essa escolha, né? Então é um processo de autoconhecimento muito profundo, muito Sim, revelador e também bastante transformador dentro de um tempo que a gente precisa. E você também tem essa questão de respeitar o tempo da gente, né? Então sim. você respeita esse tempo e a sua forma de conduzir, com certeza ajuda a gente a se sentir seguro, acolhido, para trazer à tona questões que às vezes são tão complexas, né? Então, a experiência aí foi sempre maravilhosa, com todos os formatos que eu já experimentei, que eu já Experimentou. vivenciei. Eu experimentei, ó, é bom. Que coisa boa, Eu hein? acho que é Coisa mais que boa. experimentar, eu Sou muito vivenciei, grata essa por é a todos que passaram por aqui, porque ele é enriquecedor para os dois lados, né? Eu cresço muito com isso, eu também me trabalho nesse movimento, e a partir do momento que aquele tema foi trabalhado, a pessoa está liberada do processo para ir para outras, né? Outras paisagens no mundo, né? Não vai precisar ficar ligada à terapia a vida inteira. Então, são coisas pontuais que precisam ser olhadas, trabalhadas e liberadas para que a pessoa dê o próximo passo na vida, né? Então, isso é muito importante. Então, é isso. Agradeço a é tua disposição, teu carinho. Tem alguma coisa a falar mais? Eu ia falar só que eu te agradeço muito, agradeço por tudo, agradeço por todo o caminho aí que eu fiz junto com você no Jardim Secreto. Eu sinto saudade, espero que em breve possa liberar para a gente se encontrar pessoalmente, Tomar porque um é um chazinho, dar um abraço, caminho botar as fofocas em dia. é muito bom. Então eu quero te agradecer muito, com certeza, o seu trabalho, o seu olhar sobre as questões, sobre as minhas questões, as questões dos seus pacientes. É um olhar muito sensível, é um olhar muito acolhedor, que faz muita diferença e fez bastante diferença na minha vida em vários momentos, assim, muito importantes. Então, eu sou muito grata por Muito você obrigada. existir e pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo teu olhar, pelo teu carinho. Beijo, querida. Então, a gente vai Beijo, chamar a Fábio de volta para dar os encerramentos aqui, que faltam beijo, só 5 Fabinho. minutinhos. Ah, Fábio falando que está com saudade de você também. Então, deixa eu só dar um oi aqui para quem eu não falei ainda. Vamos ver quem que entrou. A Ana,
A Gi, hoje acabei de ver a tua live ainda há pouco também, parabéns, obrigada por estar aqui novamente, Sandra, em Petit Pois, Ali Salles, e a Isabelle botou vivo o Jardim Secreto, agradeço todo esse carinho e vamos chamando então a Fábio novamente. Olá, Oi, de Fábio. volta. Então, a Fábio também tem que trazer os convidados dela, né? Nas lives, que Com passaram certeza. pelas terapias, com a psicoterapia, nesses acompanhamentos maravilhosos também. A psicoterapia feita por psicólogos também dá um encaminhamento muito importante, né? Porque dentro das constelações da hipnoterapia são trabalhos que não são feitos toda semana ou todo mês, precisa dar um tempo grande entre um atendimento e outro, né? E nesse período todo, o psicólogo que tem uma formação adequada para dar sustentabilidade, e a Fábio pode falar um pouco sobre isso. Sim, eu posso. Eu trabalhei no Jardim Secreto há muito tempo, enquanto eu estava em Florianópolis, agora não mais, agora estou morando em Mauá, São Paulo. E os atendimentos continuam online ainda, para quem não. Nem tem como, né? Não tem como atualmente ficar saindo de casa, né? Tem que focar nisso nos atendimentos online agora. Eu estarei presente no Clube do Crochê Terapêutico junto com a Nila, só que dessa vez online. E vocês estão todos convidados para entrar nessa terapia de cores e transformações e dar novos significados à vida. Isso é muito importante, né? Fazer esse ressignificado, transformar vidas, situações. Então... Eu lembrei de uma frase agora, rapidinho, uma frase da constelação que fala que os maiores tesouros estão guardados dentro das cavernas escuras. Como é que é? Eu acho tão linda aquela frase. Como é que é? Lembra da frase? Eu não lembro exatamente como é a frase, mas sim do sentido, né? Então, Sim. Às vezes, nesse lugar escuro, onde a gente acha que só tem dor e sofrimento no interno, né? É onde estão os nossos verdadeiros tesouros. E quando a gente acessa esse lugar de dor, a gente também acessa a força para trabalhar essa dor, né? E também nesse lugar de sombra, a gente acessa os tesouros internos, as qualidades, as possibilidades, né? Então, vamos dando boas-vindas ali para Sandra Pereira, para Eliane, e que entraram agora mais no final, mas se quiserem depois olhar, acompanhar a live, estará no IGTV, né? Para acompanhar o nosso bate-papo e o bate-papo com as nossas convidadas de hoje, que foi muito enriquecedor. Então, estará lá, e nosso tempo está quase acabando aqui. Quem quiser ainda fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, ou algo que ficou em dúvida do que foi falado, ainda temos dois... Ô, querida, beijo. Saudades de você, Fábio. Saudade de você também. Da Eliane. Sim, então, com certeza. Fábio, a Débora também. A Fábio está atendendo online de São Paulo, né? Sim. Agora se especializando em acompanhamento de gestantes. É isso, Fábio? Sim, gestantes, mas se alguma pessoa, atendimentos a mulheres, né? Mais especificamente gestantes. Eu não vou deixar de atender alguém que não seja gestante, né? Sim. Estou aberta para todo o público feminino. Psicoterapia para mulheres em geral, né? Isso. Especialização nessa área da gestante, pré-parto, pós-parto, acompanhamento, né, desse emocional que é tão importante na formação da criança e também na formação desse novo ser que vai ser a mãe, né?
Se é o primeiro Sim. filho, ela vai se tornar mãe com o nascimento desse primeiro filho. Ou se já é uma mãe de segunda, terceira, quarta viagem, ela também continua se fortalecendo e se ampliando como mulher, como mãe. Sim. E aquelas que não são mães também vão trabalhar a criação dentro delas através